a partir do verso 6, pode ser? Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Vamos ler apenas 4 versos, 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10. Semana passada eu não pude pregar, os irmãos sabem o motivo, estava com afonia, né? Estava saindo voz da garganta, estava bem rouco. E por essa razão Paulo pregou semana passada. Mas antes na semana retrasada, nós meditamos no capítulo 16, os versos iniciais, de 1 a 5. E nós vimos naquela ocasião, se os irmãos estão lembrados, de Paulo, agora com Silas, começando a sua viagem, segunda viagem missionária. Nós vimos que durante esse percurso, Paulo requisitou um novo irmão para fazer companhia de viagem, para ser companheiro de viagem, e essa pessoa era Timóteo. Ele se junta aos missionários, ainda jovem, e ele inicia então a jornada de fé com o Senhor Jesus. Nós vimos naquela semana os desafios que foi para aquele jovem agora caminhar ao lado do missionário Paulo. Como foi difícil para ele no início, ainda novo, mas depois avançando, ele se tornou um grande companheiro de oração, um grande companheiro de trabalho, um grande homem de Deus, ao ponto de ter sido usado por Paulo para escrever 6 de suas cartas, e de ter recebido de Paulo 2 cartas que estão no Novo Testamento. Timóteo, sem sombra de dúvida, foi um dos personagens principais do Novo Testamento, pela direção do Espírito de Deus. E sua jornada começou aqui no capítulo 16, vimos isso naquela semana. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre um assunto que é a soberania de Deus na sua obra, e trabalhar um pouco também conosco a ideia da vontade de Deus. Vocês conhecem a vontade de Deus? Você se preocupa com ela? Ela é, de fato, para você o norte para a sua vida? Você se preocupa ao ponto de dizer a Ele: Senhor, eu estou comprometido a fazer a sua vontade em primeiro lugar, e não a minha. A vontade de Deus é importante para você ao ponto de poder anular-se a si mesmo, como Ele diz, que aquele que quer ser seu discípulo deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, nesta noite, eu quero que você saia daqui tendo uma convicção na sua mente. A convicção é: Senhor Jesus, eu quero fazer a sua vontade, custe o que custar. Amém? O texto diz: partindo de Troade, aliás, desculpa, é o 6, eu estou já lá na frente. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido, e aqui dê um detalhe importante, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, de novo. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos. Aqui tem um detalhe importante. É a primeira vez no livro de Atos que Lucas se inclui na narrativa. O que significa que Paulo agora tem a ajuda de Timóteo e a ajuda de Lucas, o autor. Porque note, ele coloca a primeira pessoa do plural. Ele se inclui na viagem. Ele diz: partimos-nos. Então agora estamos em 4, no mínimo: Paulo, Silas, Timóteo e
Lucas, partimos-nos, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, eis a Tua palavra aberta ao nosso coração. Pedimos agora que com o Seu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Queremos que o Senhor, ó Pai, nos ensine como reconhecer a Sua vontade. Nos ensine a nos comprometer com ela, mais do que com qualquer outra coisa neste mundo. Nos ensine, Senhor Deus, a como crentes, agirmos como discípulos guiados pelo Espírito de Deus. Nós suplicamos a Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há dúvida que Deus guia o seu povo. Deus guiou o seu povo, enviando-os ao deserto no Antigo Testamento. Deus guiou o seu povo tirando do deserto no tempo certo. Deus guiou o seu povo, instituindo Davi e Salomão e outros reis depois. Deus guiou o seu povo quando eles ainda eram cativos na Babilônia, tirando-os de lá. Deus nunca perdeu a mão. Deus sempre agiu na história. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive agora mesmo. O Senhor tem o controle da igreja. A igreja faz o que o Senhor Jesus diz que ela deve fazer. No livro de Efésios, capítulo 5, ele diz que nós, as mulheres, devem ser submissas aos seus maridos como Cristo, ou a igreja é submissa a Cristo, ou seja, Ele é o Senhor soberano da igreja, Ele a conduz, Ele a conduziu lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, e está conduzindo o avanço missionário aqui em Atos capítulo 16. Deus guia a sua vida hoje, porque Deus guia a sua igreja, mas Ele guia a sua vida. Tem diferença. Eu posso ser igreja de Jesus hoje, mas não estar comprometido em fazer a vontade do Rei Jesus. Posso ser igreja de Jesus hoje, mas não estar comprometido com a vontade do Rei Jesus. Então, a pergunta que eu quero trazer aos irmãos é: Deus guia você hoje? De que forma? Como você pode afirmar com absoluta convicção de que você sabe, conhece a vontade de Deus para a sua própria vida e tem obedecido isso? Se você, a única resposta que pode dar a estas perguntas é: eu vou à igreja, eu sinto te informar, mas isso não é suficiente. Há muito mais que o Senhor nos ordenou a fazer, que deveríamos estar praticando em nossas vidas. Se você apenas frequenta a igreja, e essa é a única ideia que você tem de vontade de Deus, você está muito aquém do que o Senhor gostaria de fazer na sua vida. Note no texto que nós meditaremos nesta noite, irmãos, alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, você pode notar no versículo 6, o Espírito Santo de Deus guiando Paulo na tomada de suas decisões. Lá no início do verso 6, Paulo se apresenta para a obra na região da Frígia e da Galácia, e eles são impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Eu fiquei pensando, a primeira vez que eu vi esse texto, eu fico pensando, por que o Espírito de Deus não quer que alguém pregue num determinado lugar? Não faz sentido na minha cabeça. Porque não é o desejo de Deus que o Evangelho alcance todos os confins da terra. Ele não havia dito em Atos capítulo 1, verso 8, que aquele poder seria dado para ser testemunha até os confins da terra. Paulo precisa pregar em todo lugar, o Evangelho precisa ser conhecido em todos os cantos. Por que ele não podia pregar na Ásia? Porque o Espírito Santo o impediu.
Ele não está indo lá para pecar, não está indo lá para fazer a sua própria vontade, está indo lá para anunciar a mensagem do Evangelho de Deus. A questão é que há um propósito divino e um tempo divino para todas as coisas. Não era Paulo que deveria pregar o Evangelho na Ásia. O propósito de Deus era que outro mensageiro estivesse lá. O Senhor está conduzindo a sua igreja nos mínimos detalhes. Havia um plano determinado para a vida de Paulo. Eu quero você em outro lugar. Eu não quero você na Ásia. Eu não quero você na Bitínia. Eu não quero você pregando nesses lugares. Eu quero você entrando e pregando o Evangelho na Macedônia. Você precisa entender um pouco sobre geografia para saber qual é o propósito de Deus aqui. A Ásia, ainda hoje, pertence à Turquia. Não é a Ásia, você vai pensar no continente asiático, vai pensar na Índia, vai pensar na China, não é esses lugares que Paulo queria ir. O que Paulo queria pregar era numa região da Turquia, chamado Ásia, então ele estava querendo ir lá. Agora, havia um estreito que levava o Evangelho para a Europa, para a Grécia. E este era o propósito divino. Ele queria que Paulo fosse o primeiro a entrar por aquele estreito na Turquia, que hoje é a cidade de Constantinopla, e ali, ou Istambul, e ali entrar na Europa com o Evangelho. Este era o propósito. Paulo, eu quero que você pregue aos gregos, eu quero que você pregue aos romanos, eu quero que você alcance a Europa. A Ásia Central, a Ásia Leste, a África, eu tenho missionários para eu tenho levantado obreiros para esses campos. O meu propósito para você é outro. E o conduz ao lugar que ele precisa estar. Por isso ele é proibido de pregar naquele lugar. Mais tarde, ele diz no versículo 7, que ele também é proibido, ou não é permitido entrar na Bitínia, outro lugar que aí é noroeste da Turquia. Ele não poderia entrar ali para pregar. Aí ele faz um contorno e chega à cidade de Troade, e ali ele tem a visão. É lá que numa visão Deus aparece e diz: você vai entrar na Macedônia e vai pregar o Evangelho. E a visão é: venha, ajude-nos. O Senhor está chamando pessoas para pregar o Evangelho hoje. O Senhor também quer dirigir e conduzir o seu povo para entrar em lugares onde o Evangelho ainda não tem entrado. A pergunta é: quem tem tido a visão? Quem tem acordado pela manhã e pensado: puxa vida, hoje eu sonhei com o meu vizinho, hoje eu sonhei com ele ouvindo a mensagem do Evangelho, hoje eu sonhei com a rua de casa, hoje eu sonhei com os meus primos, sonhei com os meus parentes, sonhei com eles na igreja, sonhei com eles servindo a Jesus. Deus tem me chamado para ser pregador do Evangelho, Deus tem me chamado para ir às pessoas com quem eu trabalho, eu vi eles orando. Sabe por que nós não temos tido esse tipo de coisa hoje? Porque nós não estamos comprometidos em fazer discípulos. Como ele vai guiar pessoas que não estão andando com ele? Paulo podia ser facilmente orientado porque ele tinha um propósito definido para a sua vida. Eu quero pregar Jesus, estou indo pregar Jesus. Senhor, esse é o meu propósito de vida. E enquanto ele vai pregando, Deus vai dirigindo. Agora, se o seu propósito de vida não tem a ver com isso, por que ele iria guiar você? O Espírito, então, guiou Paulo diretamente para fazer a vontade de Deus nessa jornada. E nós? Deus tem guiado você para fazer a sua vontade hoje? Como podemos ter certeza de que vivemos e agimos em harmonia com a vontade de Deus para as nossas vidas? Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, versículo 10. Você conhece essa passagem? Coloca os dois versículos, 9 e 10.
Você conhece essa passagem? Não conhece? Quem aqui não conhece essa oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso? Quem não conhece? Ninguém. Todo mundo conhece. Sabe por quê? Porque nós aprendemos esta oração desde pequenos, não é verdade? Eu me lembro da minha mãe me ensinando o Pai Nosso quando eu tinha 7 anos de idade. Ué, sumiu. E ela me ensinava a fazer essa oração antes de dormir. Ela sentava na minha cama e nós orávamos a oração do Pai Nosso e depois eu ia dormir. Você ensinou isso para as suas meninas mais velhas, quando é católica? Ensinou, não ensinou? Porque os católicos ensinam os seus filhos a orar o Pai Nosso. Certo? Mas eu confesso que aos 7 anos de idade, eu não entendia a oração do Pai Nosso. Eu repetia a oração do Pai Nosso. Era um hábito, era um costume religioso. Eu não dormia se não orasse o Pai Nosso antes. Mas não se tratava das palavras, se tratava do ritual. Eu tinha que fazer um ritual para dormir, e a oração do Pai Nosso fazia parte. Mas eu não entendia o significado. Mais tarde, depois de convertido, aí Deus me guiou a estudar essa passagem com mais carinho e entender o que Jesus realmente queria expressar aqui. Quando nós falamos da vontade de Deus, precisamos entender o que Jesus nos ensina em oração. Se você é crente, você ora, amém? Amém. E se você ora, a pergunta é como? O que você diz? Quais são as palavras? Como você costuma orar? Você acredita que há orações que Deus não ouve? Amém? Opa! Você acredita que há orações que Deus não atende? Amém? Amém? Se assim não fosse, todos nós aqui, todas as orações respondidas o tempo todo, bastava falar. A prova que você tem pedidos que você não é atendido é que você tem orado ainda. Outro detalhe importante, quando oramos, nós estamos expressando o quê? Nossas vontades, nossos desejos, nossas coisas. Aprendemos que a oração, na maioria das vezes, tem a ver com apresentar a Deus as nossas necessidades. Então, eu faço uma lista de coisas que eu preciso que Deus me ajude a resolver na minha vida. E, durante aquele período de oração, eu me foco especialmente nestas questões. Então, por exemplo, Senhor, eu preciso que você restaure a minha saúde. Eu preciso que você me abençoe no trabalho hoje. Eu tenho uma decisão importante a tomar e preciso saber qual é a melhor decisão para a minha família. O Senhor, e assim vai. A pergunta que eu quero te fazer é: você acha que é esse tipo de coisa ou de preocupação que deveria estar no coração de uma pessoa que ora? Você consegue imaginar Paulo tão focado em ganhar almas para Cristo e evangelizar, ajoelhando um dia de manhã e falando: Senhor Jesus, eu tenho que comprar algumas coisas para minha estada aqui, me abençoa. Estou um pouquinho doente, me abençoa. Estou orando aqui também para o meu irmãozinho do lado que está doente, abençoa ele. Não tem nada errado em pedir essas coisas, mas você acha que é isso que Paulo gastava tempo orando? Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, é que quando oramos, nós estamos expressando a Deus o que é importante para nós. Quer ter uma radiografia do que realmente importa para você? Grave suas orações e ouça elas depois. Você vai saber, essa pessoa valoriza isso, valoriza isso, valoriza isso, valoriza isso. Por quê? Porque é isso que ele coloca nas suas orações. Agora, quando Jesus nos ensina a orar, note bem, ele distribui a oração em 2 partes. 2 partes. A primeira parte são 3 pedidos. E a segunda parte, mais 3 pedidos. Mas todos eles divididos
por um tema comum: a glória de Deus e não a minha. Ou seja, quem ora não deveria estar preocupado com a sua vida neste mundo. Não deveria ser essa a sua preocupação principal. Oração não tem a ver com a sua vida na terra. Oração tem a ver com o seu relacionamento com Deus e como você está comprometido com a sua vontade. Vamos provar isso. No texto que nós estamos lendo agora, Mateus 6:9, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Não tenho. Mas eu vou te adiantar um detalhezinho. Só pouquíssimas pessoas poderiam chamar Deus de Pai. Ou seja, se você não se relaciona com Ele sendo filho, comprado pelo sangue, então você já está orando errado, já começou errado. Já não é mais nem pai, você não chama de pai, porque você não tem como pai. Mas, tirando esse detalhezinho que nós vamos ter que deixar de lado, ele diz, primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Por que ele começa a oração com esse detalhe? Você acha que Jesus não sabe que as pessoas têm fome? Você acha que Jesus não sabe que as pessoas têm dificuldade com o Império Romano? Que naquela época a maioria das pessoas que estão ouvindo ele ensinar a orar estão preocupados com um tema: quando é que Roma vai embora e deixar a gente em paz? Você acha que não seria essa a principal oração da maioria dos judeus ali? Eles estão de joelhos dizendo: Senhor, tira Roma de nós, traz o Messias. Essa é a oração deles. E quando Jesus ensina a orar, a primeira coisa não tem nada a ver com Roma, nem a ver com o reino de Israel, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o Pai santificado, com o nome honrado. Porque a preocupação do Senhor com relação à sua vontade para nós é que nós entendamos que Ele tem que vir em primeiro lugar. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou colocando o nome de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu estou dizendo quem é mais importante. E não sou eu, e não são as minhas coisas, nem a minha vida, nem a minha família, nem a minha saúde, nem as coisas que eu tenho. Nada disso é importante. O que realmente importa é que o nome dele seja honrado com a minha vida. Ele está alinhando o coração do crente com o Senhor. Ele está dizendo: você não pode orar de verdade, a menos que você se comprometa em santificar o nome dele na sua vida. Você nunca orará de verdade, a menos que você se humilhe e coloque o nome dele em primeiro lugar na sua vida. Oração não tem a ver com desejos e pedidos, mas tem a ver com a vontade do Pai na sua vida. Você precisa orar pedindo a Ele para ajudar você a fazer isso. O segundo pedido que Ele nos ensina a fazer, lá no versículo 10, também está atrelado: venha o teu reino. Não é o reino de Judá, nem o reino de Israel que Ele quer que venha. Ele não quer que os reinos do mundo se rendam aos reinos de Israel. Não, Ele está dizendo: Senhor Jesus, Senhor Deus, que o teu reino venha a mim, que o teu reino se inaugure no meu coração, que eu seja súdito do Rei Jesus de todo o coração, ao ponto de amá-lo e de estar comprometido em satisfazer a sua vontade. Se Ele é o Rei, eu sou o servo, e se sou servo, eu digo a Ele: faça, seja feita a sua vontade. Paulo está comprometido com a vontade de Deus, e não com a sua. Se ele fosse atender a sua vontade, ele estaria na Ásia, contra a vontade de Deus. Estaria na Bitínia, contra a vontade de Deus. Mas ele foi para o lugar onde Deus lhe mandou. Por quê? Porque na sua vida havia um Senhor, havia um Rei, havia um nome mais importante que o seu, que ele queria honrar.
o nome do Senhor Jesus. Amém? Portanto, em primeiro lugar, temos que entender isso. Senhor Deus me ensina a colocá-lo no lugar que o Senhor precisa estar na minha vida. A começar a colocar no lugar devido, significa então que eu preciso me humilhar, abandonar minhas vontades egoístas e desejos deste mundo de trevas e começar a colocar o Senhor e a sua palavra no lugar devido em nossos corações. Só depois disto bem alinhado é que Jesus nos ensina a pedir pelo nosso pão de cada dia. E a primeira palavra, quando ele fala do pão, não é nem meu, né? É nosso, ou seja, pão, Senhor, é a sua vontade, que aquilo que é meu, não seja meu, seja nosso. É para compartilhar, é para dividir. Estamos em campanha de missões nacionais. Não é isso? Nosso pão de cada dia tem que se manifestar aqui. O que isso significa? Senhor, o Senhor tem me dado um salário abençoado por Ti. Mas há missionários que não ganham o suficiente, que passam fome. Há lugares onde o Evangelho não chegou. Se o reino de Deus é poderoso e é grande para mim, se o nome dEle é mais importante, se a vontade dEle é o que importa, eu não deveria estar preocupado com campanha de missões e nem com alvo, porque nós deveríamos estar fazendo isso 100% do tempo. Nós deveríamos estar tão envolvidos com a obra e com o reino, que nós não tenhamos ou não teríamos nenhuma outra coisa que ocupe o nosso pensamento. Agora, há irmãos que gastam sua vida inteira para conquistar sonhos terrenos, focados apenas nisso. E eu me lembro da parábola do Senhor Jesus, quando ele diz: tolo, ainda hoje pedirão a tua alma e o que tens, para quem ficará? Para quem ficará? Gasta a vida inteira ajuntando e acumulando tesouro terreno e parte para a eternidade sem um tesouro no céu. Por quê? Porque não foi feita a sua vontade, não viveu para o seu reino e não foi o nome dele o mais importante na sua vida. Há um outro detalhe interessante que Paulo mesmo nos ensina. Abra sua Bíblia em Efésios 5,18. Efésios 5,18. Eu quero fazer a vontade de Deus, pastor. Eu quero fazer a vontade de Deus. Como que eu posso fazer a vontade de Deus? Bom, Paulo nos ensina. Ele fez a vontade de Deus na sua vida, não há dúvida, e em vários momentos ficou claro que Deus o guiava através de sonhos, visões. O Senhor o guiou e o impediu de pregar no lugar que ele não devia. Ele foi fiel ao Senhor até o último detalhe da sua vida. Contudo, qual é o segredo? Versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Paulo conhecia o Pai Nosso, eu creio, porque ele teve contato com os discípulos, foi ensinado nas igrejas. E eu tenho certeza que ele, desde cedo, na sua vida e caminhada cristã, ele entendeu que a sua vida precisava estar submissa ao Senhor Jesus. E ele entendeu isso tão bem, que quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz a eles: irmãos, vocês precisam serem cheios do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? Se você ler direitinho o texto, você vai perceber que ser cheio do Espírito é, em primeiro lugar, se deixar controlar por Deus. É entregar a Ele as decisões importantes e menos importantes da sua vida. É dizer a Ele: Senhor, eu não quero mais ser eu que tomo as decisões aqui. Eu quero que o Senhor tome as decisões. Ser cheio do Espírito é permitir que, assim como naquela ocasião, o Espírito disse a Paulo: não vá lá, ele não foi guiado pelo Espírito. Não pregue aqui, ele não pregou. E assim também quando diz, entra, ele entrou na Macedônia. Há pessoas que são guiadas pelo Espírito,
mas não obedecem o Espírito. O Espírito lhes diz o que fazer, mas não obedecem. Lhes diz evangelizar alguém na empresa e não falam de Jesus. Lhes pedem para compartilhar a fé na escola, ou na faculdade, ou com o vizinho. Tem a oportunidade, Deus prepara a ocasião. A pessoa está desejosa de Jesus e ele se cala. Aí ele chega na igreja e fala: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Não, você não quer. Porque ele tem revelado a sua vontade a você todo o tempo, mas você não se compromete com ele o suficiente para obedecê-lo. Não se embriaguem com vinho, ou seja, não deixe o vinho conduzir vocês, não deixe o vinho os levar, mas deixe que o Espírito controle a sua vida. E isso vai trazer, ou vai se revelar de que forma? Falando com salmos, hinos, cânticos, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças. Vamos parar aqui um minutinho. Se o Espírito de Deus está controlando a sua vida, você não fala mais como falava antes. Sua boca muda. Você não fala mais as coisas deste mundo, as coisas da carne, essas coisas não estão mais nos seus lábios, porque agora você está cheio do Espírito. Cheio do Espírito, você transmite as coisas do Espírito. Então, a sua forma de falar não é mais a mesma. Você abençoa. Você dirige palavras que trazem salvação e nova vida. Você louva, adora, bendiz o Senhor. É isso que realmente deve ser a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se o Espírito me controla, ele diz: há um coração grato. Verso 20: sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Qual é a evidência de que o Espírito Santo controla você? Estou feliz com tudo que Deus me deu. Então, bom, se você está feliz com tudo que Deus te deu, tem muitas coisas que você já pode riscar da sua lista de oração. Não preciso pedir isso. Estou agradecido pelo que Ele me deu. Tenho lá, primeira coisa da lista, o emprego onde ganho 5 mil reais. Porque o emprego que eu tenho, eu recebo 1.200. Você está agradecido pelo emprego de 1.200? Se você está agradecido, então o risco de 5 mil da lista. Senhor, eu não preciso orar por um emprego de 5 mil. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estou feliz com o que você me deu de 1.200. Não é muito, mas é o suficiente. Se em algum momento o Senhor quiser me dar um emprego de 5 mil, estarei tão grato a Ele quanto estou agora pelo de 1.200. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós temos um desejo que inflama tanto, que tem tantas coisas que querem alcançar e realizar, que nós simplesmente contaminamos as nossas orações com os nossos desejos, contaminamos com as nossas vontades. Nós não sabemos discernir qual é a vontade de Deus, não estamos agradecidos por nada, simplesmente queremos sempre mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. Até onde? Você já deu graças pelos seus filhos? Ao invés de ficar só reclamando deles? Você já deu graças pelos seus parentes? Já deu graças por sua sogra? Por seu sogro, por sua nora e genro? Já deu graças pelas pessoas que estão entrando na sua vida e trazendo um pouquinho de desarranjo? Ou você é daqueles que tem na lista: tira, arranca essa pessoa da minha vida, castiga, oprime, expulsa, faz de tudo? É assim a sua lista de oração? Senhor, eu quero que essa pessoa morra, que ela suma, não quero encontrar nunca mais. Se é assim a sua lista, então essa é a expressão da sua vontade, que é carnal e não espiritual. Senhor, obrigado, porque eu tenho essa pessoa na minha vida que ela pisa no meu calo. Mas se ela não pisasse no meu calo, eu não ficaria com dor, e eu não viria à presença do Senhor dizendo: Senhor, me ajuda a amar essa pessoa que pisa no meu calo todo dia, chorando com ele. E ele dizendo: minha graça te basta, calma,
O Senhor vai te abençoar. Você vai conseguir vencer esse desafio. Mas por que nós não temos essa visão? Porque não há gratidão no nosso coração. A vontade de Deus é essa, que você viva sempre dando graças. Mas, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É evidência da vontade de Deus para você. Ele quer que você se submeta. Que você esteja disposto a servir os outros. Que você coloque os outros acima da sua vontade. Eu canso de ver pessoas se relacionando com base no utilitarismo. O que é isso? Eu só sou amigo de pessoas que podem me acrescentar algo. Isso é utilitarismo. Eu só consigo me relacionar com pessoas que podem me dar o que eu preciso. Isso é egoísmo. Se Jesus fosse assim, Ele não se relacionaria com nenhum de nós. Porque Ele não precisa de mim, e não há nada que eu possa dar a Ele que Ele não tenha. O cristão se relaciona com os outros com base naquilo que ele pode dar, e não com base naquilo que ele tem que receber. Senhor, eu vou iniciar a amizade com Paulo, pensando em como eu posso abençoar a vida dele. Não importa se ele dá trabalho, se ele não me ajuda, se ele sempre só pede. Eu preciso estar disposto a amá-lo, porque esse é o mandamento do Senhor. Essa é a sua vontade. Aí na minha lista, eu tenho lá, Senhor Deus, que o meu marido, que a minha esposa faça isso por mim. Tira da lista. Se você está disposto a ser submisso, se você está disposto a servir, coloque na lista outra coisa. Senhor, me mostra o que o meu marido, ou a minha esposa, ou meu filho, ou meu pai, ou a minha mãe, precisa que eu faça para abençoá-lo. Você ora assim? Você coloca essa oração diante do Senhor? Deus, eu estou indo para casa, estou no trânsito, está tudo parado, eu vou chegar, estou nervoso, mas me ajuda a chegar em casa, e a primeira coisa que eu devo pensar em como eu vou servir a minha esposa. A minha vontade é chegar em casa, tirar o sapato lá no sofá, ligar no jornal e ficar lá, relaxando numa boa. Ou ir direto para o banho e de lá para a cama. Mas, Senhor, não é assim que um homem cheio do Espírito age, porque ele quer servir. Então eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, minha esposa, tudo bem? Como é que você está? Como eu posso abençoar a sua vida? Adolescentes, você entra em casa perguntando isso para sua mãe? Jovens, entra em casa perguntando, mãe, o que eu posso fazer para te ajudar? Mãe, como eu posso te socorrer? Vejo que você está atarefada. Quer que eu limpo isso para você? Mãe, quer que eu lave o seu banheiro? Por que deveríamos estar fazendo isso o tempo todo uns com os outros? Porque essa é a vontade do Senhor, mas não é a minha. Mas é disso que se trata. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso estar disposto a me humilhar nesse ponto, e estar disposto a priorizar os outros nesse nível. Esposas, façam isso. Verso 22, sujeite-se ao seu marido. Marido, se você está cheio do Espírito, ame a sua esposa. Esta é a vontade de Deus. Poderíamos gastar um culto inteiro falando sobre esses versículos, dos versos de 24, 22 a 33. Mas eu quero me ater só ao verso 33 e resumir tudo aqui. Se você está comprometido com a vontade de Deus e é casada, eis a vontade do Senhor para você. Trate o marido com todo respeito. Ponto final. Essa é a vontade de Deus para você que é casada. Para você que é casado, homem, diz o texto,
ame a sua esposa como a si mesmo. Ponto. Está aí. Agora eu sei qual é a vontade de Deus. Agora, eu tenho uma lista de desejos. Lembra? Uma vontade. Eu quero me casar. Jovens aqui de plantão, preste atenção na sua lista de desejo. Você põe na sua lista lá, que a minha mulher seja assim, assado, e assado, e assado. Que ela faça isso por mim, que ela seja uma boa dona de casa, que ela faça um bom bolo, que ela faça um bom pão, que ela goste de cozinhar. Não sei como é que você imagina que uma mulher tem que ser. E a mulher, a menina que está me ouvindo, a jovem que está me ouvindo, pode estar na sua lista lá. Que ele seja trabalhador, ganhe muito dinheiro, que ele me proveja, que ele possa ser um marido atencioso, que ele possa chegar em casa e prestar atenção em mim, que ele cuide de mim, que ele me proteja. Você pode ter lá um monte de lista. O desafio é você fazer outra lista das coisas que você pode fazer pela pessoa que Deus vai trazer na sua vida. Da forma como Ele espera que você trate Ele com respeito. Eu preciso de um marido para tratar Ele desse jeito, desse jeito, desse jeito. Para quando Ele chegar em casa, eu tirar a bota do sapato. Faz uma lista assim? Quer fazer uma lista assim? Se eu preciso de um marido, para quando Ele chegar suado, eu tirar a roupa dele. Lavar lá na hora. Para Ele no outro dia trabalhar cheiroso. Você faz uma lista assim? Né? O marido, Senhor, eu quero uma mulher. Para quê? Para que quando eu chegar em casa eu possa chegar e dar um abraço gostoso e dizer como eu te amo. Como você é maravilhosa. Né? Mulher, está aqui a minha carteira, o que você está precisando? Agora gostaram, né? Porque eu sou o provedor dessa casa, eu quero abençoar a sua vida. Sua necessidade é mais importante que a minha. Quem ama, trata o outro dessa forma. Então, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, estou comprometido que o Senhor governe a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor seja o rei, que o seu nome seja exaltado. Mas se eu não mudar a minha forma de pensar, se eu não entender o que significa servir, se eu não entender o que significa permitir que a sua vontade, não a minha, prevaleça, então eu não conseguirei ser dirigido por Deus. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais. Adolescentes e jovens que me ouvem, não importa a idade que você tenha. Se você tem pai e mãe, vive na casa deles, você deve obedecê-los em tudo, diz a palavra de Deus. Porque isso honra o seu pai, isso honra a sua mãe. E Deus, quando vê a sua atitude assim, o abençoa, a abençoa. Pais, verso 4, não irritem seus filhos, criem-nos segundo a instrução do Senhor. Então aí vem os pais. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, mas eu chego em casa e eu não dou atenção aos meus filhos, não oro com eles. Verso 5, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Se você trabalha numa empresa, a vontade de Deus é que você seja o melhor funcionário da empresa. Você chega antes, você não chega na hora. Você cumpre o seu papel fielmente, faz além, porque você é crente, não é porque você ganha bem, e nem porque o seu patrão está olhando. Você não mata serviço porque você quer ser mandado embora. Você não fica fazendo corpo mole porque você quer ser demitido. Porque isso é ser um péssimo funcionário. Isso não convém a um cristão. Um cristão não age assim. A pior coisa que um crente pode dar de testemunho é ser um péssimo funcionário dentro da sua empresa, ou na sua loja, ou no lugar onde ele estiver trabalhando. A vontade de Deus é que você seja preocupado com a empresa tal qual o seu patrão é.
e cuide da empresa como se fosse sua. E se você é patrão, eu acho que aqui não tem patrão, não tem? Na igreja hoje aqui? Acho que não, né? Tem a dona Nice com o João, são patrões. O João não, né, João? Não, é mais a Nice que é patroa. Quem mais é patrão aqui? Quem é encarregado? Tem subordinado na empresa? Jonatas, quem mais? Tem pessoas abaixo de você na empresa que respondem a você. Aqui o Diego, a Keila, quem mais? Tem os aposentados. Fala, pastor, isso aí já não pertence mais a mim, não. Qual é a vontade do Senhor para vocês que são em área de comando, área de administração, no sentido de você cuida de pessoas, que você os trate da mesma forma que vocês querem ser tratados, sem ameaça, sem favoritismo. Seja justo, honesto, correto. Não pegue implicância com alguém, fica marcando a pessoa, isso aí eu vou dar os piores trabalhos, vou colocar para cuidar dos piores doentes. No caso da Keila, né, que ela é enfermeira. Vou colocar na escala pior que tem, porque esse aqui eu não gosto. Crente não age assim. Crente abençoa. Irmãos, Paulo fez a vontade de Deus, no momento muito importante da sua vida, sua segunda viagem missionária. Ele se comprometeu com Cristo e fez isso. E você? Como é que você tem feito a vontade de Deus? Como a sua vida de oração reflete isso? Deus guiou Paulo porque ele era um homem submisso. Deus guiou Paulo porque ele era um homem temente. Deus guiou Paulo porque na vida dele a vontade de Deus estava em primeiro lugar. Amém? Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos revela na sua palavra a sua vontade soberana. Infelizmente, nós temos muitos crentes hoje no Brasil e no mundo todo que estão mais comprometidos em fazer a sua própria vontade do que a vontade do Senhor. Possuem uma lista de desejos, um monte de coisas que gostariam de realizar e fazer na vida. Viagens, posses, prazeres, luxos, bens materiais, fama, sucesso. Senhor, o Senhor não se compromete em nenhum lugar na Bíblia a promover o nosso nome. O Senhor não se compromete em nenhum lugar na Bíblia a satisfazer a nós como reis ou pequenos reizinhos. O Senhor não se compromete na sua palavra a fazer a nossa vontade. Mas o Senhor nos ensina que devemos fazer isso em relação ao Senhor. Somos crentes, salvos pelo Senhor, então nos ajuda, nos ensina que em nome do Senhor, a sua vontade, o seu nome e o seu reino seja prioridade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Enquanto o ministério de louvor se posiciona, eu quero chamar você a um desafio. O desafio de colocar a sua oração em ordem.